Olá, alunos da disciplina de práticas de pesquisa em saúde, na área de saúde. Tudo bem com vocês? Vamos lá, animados aí? A nossa quinta aula, esse é o resumo da nossa quinta aula. Bem, só para lembrar vocês que na nossa quinta aula presencial aí, nós falamos sobre as regras para a publicação da revista Multidebates, e aí nós falamos sobre como que tem que ser a publicação, a formatação, a publicação desses artigos. Vocês receberam no WhatsApp, receberam na plataforma esse material para que vocês possam acompanhar isso daí. Então nós falamos sobre toda essa formatação, como que vai acontecer o nosso artigo que nós iremos produzir, tá? Nós iniciamos a aula falando que é necessário que inicie o processo de revisão bibliográfica. O que é isso? Fazer o levantamento de artigos de material usando as palavras-chave que nós colocamos no finalzinho. Eu vou falar repetir as palavras-chave para vocês começarem a pesquisar nas plataformas de pesquisas que foram orientadas e passadas para vocês na aula passada. Vocês também têm o material aí. Então vamos começar a pesquisar, fazer o levantamento bibliográfico, fazer as leituras dos artigos e para começarmos a iniciar a escrita o quanto antes. Lembrando que os questionários precisam estarem sendo providenciados no sentido de que a pesquisa do questionário precisa acontecer o quanto antes, ok? Até esse final de semana precisa estar acontecendo, até sábado precisa ter finalizado, sábado e domingo, né? Porque tem um grupo que vai visitar feiras. Bom, vamos lá. O que nós falamos? Nós falamos, nessa aula, nós falamos sobre a revista Multidebates, mas dentro da regra que ela coloca para a publicação do artigo, né, da formatação. Então nós falamos sobre a formatação dos artigos escritos, né, falamos sobre o conteúdo desses artigos, falamos também sobre as citações que foram colocadas aí, a forma que a revista exige. Lembrando que cada revista, quando nós publicamos um trabalho, ela vai exigir um tipo de formatação, e aí nós precisamos ser orientados pela revista para formatar esses trabalhos para serem entregues. Então são essas regras que nós estamos falando, são dessas regras que nós estamos falando com vocês, tá? Que eu estou falando com vocês. Então, falamos sobre referências bibliográficas, como que devem ser essas referências bibliográficas, está tudo aí no material, né? Quando se trata as referências bibliográficas, é importante vocês terem atenção aí, porque dependendo do tipo de material que você consulta para a pesquisa, as referências bibliográficas elas vão ser diferentes. Então, se é um livro, né, se é um artigo em periódico, se é um capítulo de livro, se é uma dissertação ou tese, se é um documento de autoria autoria de identidade. Então, precisa estar atento quanto a isso, tá? E as condições também de submissão que está no material. Então vamos lá, vamos pensar da seguinte forma: organizar o nosso pensamento. Eu preciso fazer o levantamento bibliográfico, eu preciso fazer as leituras e eu preciso começar a escrever. Para mim começar a escrever, eu preciso dar uma olhadinha nessas regrinhas que nós colocamos aqui, principalmente nas citações e referências bibliográficas. A formatação do texto, eu quero que vocês leiam o material que eu vou falar sobre formatação, mas não se preocupe tanto com a formatação do texto, porque isso a gente deixa mais para o final. A formatação é aquela questão, como que o artigo deve ser feito, tá? Vou usar um exemplo aqui da programação das instruções aqui da revista. Ela fala assim: os artigos devem ser digitados com um processador de texto, o Word, tamanho A4, com título, sem nome e tal. Então, a formatação é como que o trabalho tem que estar organizado. Essa formatação a gente deixa mais para o final, que aí vai dizer qual que é a dimensão do artigo, quantas laudas o artigo tem que ter, pensando que nosso artigo tem que ter entre 12 a 20 laudas, 12 a 20 folhas, tá? Fonte 12, espaço 1,5. Então são essas questões que vocês não precisam se preocupar tanto, mas tem que estar lendo aí o material e se identificando, se organizando as ideias para que vocês possam estar escrevendo, tá? Veja bem, lá no final do material, gente, vocês vão ver que tem um modelo de como o trabalho
tem que acontecer. Então no modelo nós colocamos assim, título em inglês, está lá o modelinho, aí vem embaixo o nome do autor, autor 1, autor 2, e aí dependendo da quantidade de autor você vai colocar, tá exatamente como o trabalho tem que ser organizado aí, quando você for começar a produzir, a ordem do trabalho, o esqueleto do trabalho, aí vem resumo, palavras-chave, abstract, keywords, aí vem o artigo, deve conter a seguinte estrutura: texto, considerações finais ou conclusão, referências, e aí vem um modelo para vocês observar as referências bibliográficas. Então assim, o material é bem informativo, é bem tranquilo para que você possa entender o que você vai fazer, tá? Eu indico vocês a dar uma olhadinha no primeiro artigo que eu enviei para vocês de enfermagem, né? Inclusive é um artigo da área de enfermagem que foi publicado na revista Multidebates e ele ganhou o primeiro lugar na publicação no PROICT. Então, para que vocês vão consultar esse artigo? Vão dar uma lidinha nele, se já lê outra vez, para ver como é que ele está organizado. Presta bem atenção, a forma que o artigo está lá impresso, organizado, é um formato que a própria revista coloca. O que vocês vão observar são os pontos da organização, o esqueleto do artigo, que é introdução, resumo, objetivo, como é que está sendo colocado lá para que vocês possam começar a construir o trabalho de vocês. Então, é importante que vocês leiam o artigo para que vocês tenham uma ideia de como que vai acontecer o artigo de vocês. Mas aquela formatação impressa é a formatação da revista que ela mesma organiza quando você entrega o trabalho para ela publicar, tá? A sua organização, ela vai partir do material que você recebeu aí, que é o material que está com o título assim, ó, Instruções aos autores para a publicação dos artigos em periódicos multidebates, tá? Então, a organização sua do seu trabalho vai ser essa. O artigo é para você identificar os principais tópicos lá do trabalho, como introdução, resumo, repetindo, resumo, referência bibliográfica, como é que está organizada a estrutura do trabalho, como é que você vai organizar o pensamento do trabalho ali, tá? O esqueleto do trabalho. Então vocês podem fazer isso. O que nós, para finalizar esse resumo, o que vocês têm que estar atentos? O que é importante? Vou repetir novamente. Precisa fazer o levantamento bibliográfico, baixar os artigos que vocês vão utilizar para a escrita de vocês, leitura e escrita como referência bibliográfica, começar a fazer isso e automaticamente fazendo a leitura desses artigos, fazendo aí resumos desses artigos e leitura desses artigos. E precisa fazer o cadastro na plataforma Lattes. Na plataforma Alcide é bem tranquilo fazer o cadastro de vocês e já colocar em prática o quanto antes os questionários. Quais são as palavras-chave que eu citei na aula para que vocês possam pesquisar? São automedicação, suplementos, uso de suplementos ou suplementos, nutracêuticos, uso racional de medicamentos. Deixa eu me lembrar aqui, tem um branco aqui, deixa eu me lembrar. Então, o que mais vocês podem usar como palavra-chave? Automedicação já falei, suplementos, nutracêuticos, medicamentos utilizados na Covid, são várias palavras aí, mas vocês podem usar medicamentos e Covid. Então, são essas principais aí, são essas que eu coloquei para vocês, né? Automedicação, já falei. Então, são as principais. E vocês podem usar essas palavras-chave para poder pesquisar, fazer a pesquisa lá nas plataformas de pesquisa e baixar esses trabalhos, né? Tudo que está relacionado a medicamentos, né? Fitoterápicos, por exemplo, fitoterápicos também, ou fitoterapia, ou uso de fitoterápicos. É importante, vocês podem usar essas palavras para pesquisar e já guardar artigos
Lembrando que os artigos têm que ter de 5 anos, né? 5 anos, não pode ser mais do que 5 anos de publicação. Então, nos últimos 5 anos é que você vai puxar os artigos, é que você vai coletar. Artigos mais velhos que isso não, tá bom? Então ficou a dica aí, ficou o resumo da aula para vocês. Mais dúvidas estamos esclarecendo no WhatsApp, tá? E vamos fazer as leituras. Bom dia para todos, um ótimo dia para todos.